Chuva no telhado, que vento no portão, e eu aqui nessa solidão. Fala, galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. Hoje a banca é o Enem e o tema é a realidade do trabalho infantil na sociedade brasileira. Enquanto você curte meu vídeo, clica no gostei, apoia essa professora que está aqui liberando conteúdo gratuito para você. Eu rodo a nossa vinheta maravilhosa. Gente, vamos lá então. A proposta era sobre a realidade do trabalho infantil na sociedade brasileira. Vamos ver então o que essa FIA escreveu, o que precisa ser melhorado, quais pontos precisam ser reorganizados, reestruturados e assim vai. Vamos lá. A data 12 de junho, e aí eu oriento que você coloque, né, o number. A data 12 de junho foi estipulada pela Organização Internacional do Trabalho como um Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, tendo como principal objetivo gerar a reflexão e a mobilização da população contra essa prática tão desumana. Entretanto, tal objetivo não está sendo cumprido de maneira efetiva no Brasil. Eu acho que era efetiva, né? Parece um A aqui, então cuidado. Visto que essa problemática ainda perdura sobre a vida de muitos, né? Então aqui, ó, eu sugeriria que você colocasse assim, ó, que essa problemática ainda é recorrente, tá bom? Assim, faz-se necessário discorrer acerca da desigualdade social e dos inúmeros danos físicos e psicológicos advindos desse trabalho forçado, como perpetuadores desse contexto caótico, tá? Gostei bastante da sua introdução. Então, a galera aí que tá aprendendo, né, nessa reta final aí, tá estudando pro Enem, lembre-se, aqui nós temos a contextualização do tema, que ela fez aí a contextualização do tema com uma data, excelente. Aí ela trouxe para a realidade brasileira com uma conjunção adversativa, beleza também. E aí depois ela trouxe aí, né, os danos disso, os problemas disso, né, as consequências disso aí na sociedade, beleza? Só eu desligar aqui que tá gelando os cascos. Beleza, vamos lá. Primeiramente, vale ressaltar que a pobreza corrobora para a persistência desse cenário. Nesse sentido, o documentário Ilha das Flores, de 1987, retrata o cotidiano de crianças que diariamente eram obrigadas a trabalharem buscando restos de comida em materiais recicláveis como única forma de sustento à família, já que não possuíam condições financeiras suficientes para uma digna sobrevivência. Desse modo, observa-se que 36 anos se passaram e pouco mudou, uma vez que essa realidade de desigualdade e exploração, em que 89 ou 84,9 dos menores no Brasil ainda são vítimas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Perdura de forma ímpar nos dias atuais. Olha só, percebe, né, que a prof ficou até com uma dificuldade aqui na hora de ler o seu texto. Por quê? Porque você precisa pontuar melhor o seu texto e dar um cuidadinho aí com a letra, tá? Para que a sua letra ela não prejudique a compreensão do seu texto, tá bom? Então, você trouxe lá a Ilha das Flores, você mencionou a Ilha das Flores, e aqui embaixo você traz dados que comprovam isso, não é? Então, olha só, vamos ver. Só que o que eu tô sentindo falta é do seu argumento, meu amor. Por quê? Veja só.
Aqui nesse período inicial, você fica falando do Ilha das Flores. Você fala do Ilha das Flores, você reitera o Ilha das Flores, você retoma o Ilha das Flores, você comenta sobre o Ilha das Flores. E aí depois você fica focando nos dados. Tá, mas e como isso comprova o problema do trabalho infantil? Percebe que você está focando muito na desigualdade, você está focando muito na exploração, você está falando muito da pobreza, mas você não está falando do trabalho infantil. O foco do seu parágrafo não está sendo no trabalho infantil, está sendo na pobreza, na desigualdade, na busca aí de alimentos no lixo, tá? Então veja que ficou um pouco desarticulado. Então, como que você poderia melhorar isso? O que que eu sugiro para você? Que você retire essa alusão do Ilha das Flores e traga apenas esse dado aí do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e mostre, né, que quase 90% dessas crianças elas vivem em condições desiguais e que essa vivência obriga essas crianças a buscarem trabalho infantil, a serem exploradas, a serem usadas como fonte de renda, tá? Então, meu amor, é muito importante que você tenha aí o cuidado para sempre seguir a proposta. Sempre focar nas palavras-chave da proposta, porque do contrário você vai tangenciar. E tangenciar é a única forma que vai fazer você perder ponto na redação, tá? Porque como você é minha aluna, você domina as alusões, você domina a estrutura, você tem uma boa escrita, você tem um bom uso da língua portuguesa, mas o que nós temos que ter cuidado é justamente com o atendimento ao tema. Então veja que aqui nesse parágrafo você está escrevendo como se o seu tema fosse desigualdade, como se a sua redação fosse pobreza. E não é sobre isso, é sobre o trabalho infantil. Então tira essa da Ilha das Flores, tira essa parte da Ilha das Flores e foca apenas na parte aí dos dados que você traz do Ministério e comprova, né, que essa pobreza, essa desigualdade, ela obriga essas crianças a trabalharem. Ela obriga que essas crianças sejam exploradas, abusadas, assediadas e assim sucessivamente, tá bom? Dessa maneira, enquanto a desigualdade social persistir, realidades como apresentados no documentário serão ainda mais frequentes, tornando o tão idealizado cenário totalmente utópico. Olha lá, qual o cenário? Qual o cenário idealizado? Qual o cenário idealizado? Tá, e o que que passa no documentário? O que passa no documentário? Então vamos relembrar. No Ilha das Flores, nós temos aí a questão das pessoas que comem lixo, né? As pessoas que elas dividem com os porcos aquilo que elas vão comer. Então é isso que é abordado no documentário. Tá, mas é sobre isso que você vai escrever? É sobre isso que você vai defender? É isso que a proposta solicitava? Falar dessa alimentação precária, dessa desnutrição? Não. O foco da proposta era no trabalho infantil. Então, é nesse sentido que você tem que ter cuidado aí na sua escrita, tá bom? Sigamos. Ademais, é preciso apontar como consequência desse caos social os danos irreparáveis e irreversíveis sofridos pelas vítimas. A esse respeito, Lumbiá, tá? É o conto de Conceição Evaristo, retrata esse descaso com as crianças, que são inviabilizadas de uma infância saudável e feliz. Sugiro rever esse verbo. Dessa forma, é visível na sociedade um estigma no que tange aos direitos da criança, tendo em vista que muitas, por falta de legitimidade e respeito, têm sua infância e vida ceifadas, o que resulta em inúmeras lesões e danos psicológicos e duradouros. E assim, nota-se a gravidade desse quadro, dada que prejudica o pleno desenvolvimento do ser.
Tá. Nesse parágrafo, você não conseguiu aprofundar muito bem. Então, o que que eu sugiro? Que você defina o que que você vai escrever. Tá, você vai falar da violência que essas crianças sofrem, dos abusos que essas crianças sofrem, das agressões que essas crianças sofrem, da surra que essas crianças sofrem, da fome, da exclusão, da invisibilidade. O que que você vai abordar? Qual a perspectiva que você vai abordar no parágrafo? E aí você defina uma, né? Porque o que que acontece? No conto Lumbiá, ele acaba morrendo ao final do conto, ao spoiler, né? Devido a toda essa situação. Então, você menciona isso do conto, mas traz para a realidade. Você fala que a Conceição Evaristo, ela já denunciava na sua obra aquilo que é vivido por muitas crianças por viverem nas ruas, elas têm acesso às drogas, elas têm acesso aí a pessoas que vão abusar, que vão explorar, que vão assediar, que vão agredir. E tudo isso existe por quê? Porque elas trabalham. Elas trabalham nas ruas, elas são obrigadas a trabalharem, elas são obrigadas a viverem aquela realidade. E é nesse sentido que você tem que cuidar, tá? É nesse sentido que você tem que ter atenção com o seu texto, para que você não dê mais ênfase à alusão e se esqueça aí do argumento, tá bom? Portanto, ações são fundamentais com a finalidade de reverter esse cenário. Então, cabe ao governo federal, órgão responsável pela saúde e bem-estar da sociedade, efetuar campanhas de conscientização sobre a seriedade e a necessidade do combate ao trabalho infantil, realizado por profissionais da área, compostos por palestras e as ouvidorias, as quais receberiam o nome Diga Não ao Trabalho Infantil. Essa iniciativa teria a finalidade de diminuir o número de vítimas dessa prática e conscientizar a população sobre tamanha crueldade, tá? Então vamos lá, você trouxe o governo federal, agente, detalhamento, o que ele vai fazer? Efetuar campanhas de conscientização. Como que isso vai ser feito? Por profissionais da área, compostas por palestras e ouvidorias que receberiam isso. E aí, o efeito. Então, a conclusão está ok dentro do esperado, porque você trouxe aí os 5 elementos da conclusão na sua redação, beleza? No que diz respeito à nota, gente, como vocês já sabem, a nota ela vai ser dada apenas para a aluna, tá bom? E caso você queira ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só você clicar no link aqui embaixo ou acessar o www.profaprizatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!